Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Este é o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Será que existe um jeito de falar com Deus e fazer com que Ele nos escute? É o que vai nos explicar hoje a preletora Marie Murakami. E mais, no quadro de perguntas e respostas, saiba o porquê muitas vezes as nossas orações não são atendidas. Fique agora com o nosso momento de oração. Deus está sempre comigo. Deus não pode ser visto com os olhos carnais, mas mesmo neste momento, Ele está ao meu lado, protegendo e orientando-me. Ao chamar o Filho de Deus, Ele sempre me responde. Mesmo que os ouvidos carnais não captem a voz de Deus, eu compreendo bem a sua orientação. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola, dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. Você já deve ter ouvido alguém lhe dizer o seguinte: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Aí fica uma dúvida: será que a oração nem sempre ela é atendida? Mas a oração ela tem como objetivo de nos unir a Deus para que mais e mais Ele possa estar nos servindo com as suas infinitas dádivas. Mas se você tem orado constantemente e a sua oração não é atendida, fique agora com a professora Marie Murakami, onde ela vai nos explicar por que a oração é atendida e por que a oração não é atendida. A pessoa que pensa, eu não consigo fazer nada porque eu não tenho capacidade, é porque pensa que a sua capacidade se limita ao seu corpo carnal. E não é. Nosso corpo carnal é apenas uma torneira de onde jorra a infinita capacidade de Deus. E que ela se manifesta quando nós entramos em sintonia com essa energia cósmica, que é a energia de Deus, através da oração. Um relato de uma pessoa que, através da meditação Shinsokan,
que é a meditação que nós da Seichonoye aprendemos a praticar, que é a oração que faz com que nós sintonizemos com a energia cósmica. Uma pessoa cujo relato está nesta revista Fonte de Luz, do mês de setembro de 1998, e aqui então conta um relato maravilhoso de uma senhora que foi pedir orientação pessoal para o professor Katsumi Tokuhisa, e pedir orientação que queria prosperar, que o marido estava doente e de uma série de outros problemas. E o professor disse: eu vou lhe ensinar a fazer a oração meditativa Shinsokan. Quem aqui pratica diariamente? Muito obrigada. Poderosas, não é? Muito obrigada. E ela aprendeu a praticar a oração. E é muito importante nós dizermos o seguinte para todas as pessoas: a oração não é só aqueles 30 minutos que nós ficamos em posição de oração para nós sintonizarmos com Deus. Não adianta ficarmos só 30 minutos, né, em sintonia com Deus, e o restante das 23 horas e meias estarmos pensando em coisas negativas. Pensar também é orar, né? Aqui então, ela se concentrou na prática da meditação Shinsokan, e ela conta o seguinte então: na época eu passava por situações aflitivas e muitas dificuldades, mas eu tinha um desejo muito grande de abrir uma escola de tricô. E primeiramente formulei um método de cálculo sobre o qual vinha pensando há muito tempo. Eu já vinha pensando há uns 5 anos nessa fórmula, mas eu era uma caipira do mato, nascida no interior do Japão, e pensava que não tinha capacidade de organizar esses dados. Mas aí então ela começou a praticar a meditação Shinsokan, a oração para sintonizar com Deus. E daí, durante a meditação Shinsokan, começou a vir à mente dela certas fórmulas para fazer o tricô que ela nunca tinha imaginado na mente. E vinha na mente, e ela começou a anotar. Fazia meditação Shinsokan, vinha algumas fórmulas e anotando. E vejam só, fui anotando todos os números, né? Números, quer dizer, as fórmulas que me vinham à cabeça durante a prática da meditação Shinsokan, e consegui publicar 30 volumes de tricô, gente, de como fazer tricô. 30 volumes de livros de tricô, de formas de receitas de tricô. E hoje esse método de cálculo é considerado indispensável para o mundo inteiro, tá? Sou ignorante no que diz respeito à estrutura do corpo, mas quando toquei na sabedoria de Deus através da meditação Shinsokan, cheguei à clara conclusão de que o caimento do ombro, vejam só aqui, equivale a 1/20 da sua largura do ombro. E a altura do corpo no tricô deve ser 19/20 da altura real do corpo da pessoa. Veja só, né? E tudo veio pela sabedoria de Deus. E ainda ela conta que ela inclusive inventou uma máquina de tricô maravilhosa. E essa máquina de tricô que ela inventou, segundo ela, recebeu oferta de um fabricante de máquina de tricotar para que vendesse a patente dessa máquina por 10 milhões de ienes. Portanto, deve ser uma invenção realmente maravilhosa. Então, através destes relatos, nós podemos avaliar o quanto nós temos a capacidade de manifestar no nosso mundo a perfeição do mundo criado de Deus, quando nós nos sintonizamos em forma de oração. Então, é muito importante que durante o dia nós tenhamos 1 minuto para silenciarmos a nossa mente e nós nos sintonizarmos com Deus. Nesse livro, Convite à Prosperidade, volume número 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi
nos ensina uma mentalização muito simples e que eu convido para que todos fiquemos em posição de oração, para nós podermos fazer aqui o que está na página 142. Pode ficarem sentados mesmo, tá? Na meditação, na oração, Shinsokan, é preciso esforçar-se no sentido de contemplar fixamente com os olhos mentais a perfeição do mundo criado por Deus, que é só luz. Então, em posição de oração, tá? Com a mente cheia de luz, com os globos oculares voltados para cima, tá? Imagine um mundo cheio de luz. Respire o mais lentamente possível, em silêncio, como se expirasse a vida de Deus. Enquanto isso, mentalizemos juntos: desocupo a minha mente. Repitam comigo. Desocupo a minha mente. E recebo o batismo da vida de Deus. Novamente. Desocupo a minha mente. E recebo o batismo da vida de Deus. Estou repleto da vida de Deus. Tornei-me um ser perfeito. E assim, de olhos fechados, porque desocupa a minha mente. A mente pode estar impregnada de ilusões, de preocupações, de aflições. Então fique livre de qualquer coisa negativa. Desocupa a minha mente e sinta que recebe o batismo da vida de Deus. Sinta que cada célula do seu corpo está recebendo o fluxo da energia da vida de Deus, que é só luz. Sinta que cada célula do seu corpo está sendo energizado. Você, todos sentindo essa luz, agora repitam com toda a energia do Filho de Deus: estou repleto da vida de Deus. Estou repleto da vida de Deus. Tornei-me um ser perfeito. Tornei-me um ser perfeito. Estou repleto da vida de Deus. Estou repleto da vida de Deus. Tornei-me um ser perfeito. Tornei-me um ser perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem abrir os olhos. Muito obrigada. O professor Masaharu Taniguchi, então, ele fala de nós sabermos que orar significa voltar a nossa mente a... Orar significa conversar com Deus. E Deus é nosso Pai. E quando nós chamamos o nosso Pai, como é que nós chamamos? Ó Pai, né? Tem pessoas que acham que precisa decorar as palavras da oração, né? Para falar direitinho como está nos livros. Aí o professor Masaharu Taniguchi escreve nesse livro, volume número 1. Você também, que está nos assistindo neste momento, quando estiver se dirigindo a Deus, não fique pensando que existem palavras mágicas para sensibilizar o coração de Deus. Deus é o nosso Pai. Por isso, Jesus já nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu. Jesus nos ensinou: ó meu Pai, Pai nosso. Deus é Pai de cada um de nós. Então, por isso o professor Masaharu Taniguchi também escreve aqui: quando orarmos, não precisamos dizer muitas palavras. Ele nos dá total proteção. Só de pronunciar: ó Deus, ó Pai, ficamos em estado mental de plena paz. Para que a oração se concretize, portanto, entregar-se a Deus de modo franco e dócil, como se estivesse nos braços de Deus, protegido pelos braços de Deus. Então, quando vai orar, chama: ó Deus, ó Pai. Como é que você chama os seus pais? Paizinho, painho, né? O nosso paizinho aqui na face da terra, no céu, nas alturas, é o Deus Pai.
né? Deus Pai. Hoje de manhã, na meditação Shinsokan, a preletora Silene disse, o Shinsokan é a hora do encontro do Deus Pai com Deus Filho. Nós somos Deus Filho. Então, quando nós conversamos com o nosso Pai, nós conversamos com Ele chamando de ó Pai, ó Pai. E quando você diz ó Pai, você se enche do Espírito de Deus, né? Você fica totalmente preenchido da vida de Deus. E não precisa mais nada. E não precisa falar palavras mágicas. Você é o Filho, Deus Filho, né? Você é Deus Filho. Já recebeu de Deus tudo o que é necessário. Conscientiza isso. Conscientiza isso. E quando fala que cada um de nós somos Deus, não é só o ser humano que é Deus. Os animais, os vegetais, tudo criatura de Deus, não é assim? Tudo é criação de Deus. Tudo. Vocês sabem que as plantas também, tudo é criação de Deus. Aqui conta, tem uns 2 minutos, aqui conta a história de um plantador de maçãs. Aqui nós temos amigas lá de Santa Catarina, Xanxerê, a Sandrinha lá de Xanxerê, o pessoal nosso de Joinville. Santa Catarina é a terra das maçãs. Aqui é o relato de um senhor lá da terra da maçã do Japão. Ele tinha plantação de maçã, né? E vocês sabem que a maçã, ela se torna, ela dá um fruto maravilhoso quando as folhas dela recebem a energia solar, né? Conseguem estar assim, bastante fortalecida pela energia cósmica e a energia que as folhas recebem, que é enviada para as maçãs. E esse senhor, ele foi participar de um seminário da Seichonen Academia. E lá ele aprendeu a praticar a meditação Shinsokan. E está sentindo que através da oração, ele está sentindo um só com todo o universo. Só que quando ele voltou para a terra dele, as macieiras estavam com uma doença em que as folhas começaram a secar. Todas secar. Aí, como as folhas é que recebem energia cósmica e essa energia passa para as plantas, quando as folhas começaram a secar, as maçãs começaram a ficar doentes e começaram a enrugar. Daí o que ele fez? Ele chegou lá na macieira e pensou, não, minhas maçãs, eu tenho certeza que vocês ficaram tristinhas porque eu fiquei 15 dias fora, né? Então vocês ficaram tristinhas, por isso eu vou agora passar todo o meu amor fazendo a oração junto com vocês. Eu vou oferecer leitura da Sutra Sagrada que revela que todos nós somos uma única vida de Deus. Então ele sentou, gente, no meio da macieira, no meio da plantação da macieira, ele sentou e começou a conversar com as maçãs, né? Minhas maçãzinhas, me perdoem. Vocês, minhas filhinhas maravilhosas, vocês são filhos de Deus perfeitas e maravilhosas, né? Não fiquem mais tristes. Eu e vocês somos um só perante Deus. Recebam o meu amor através da leitura da Sutra Sagrada. Ele ficou ali vários dias oferecendo a leitura da Sutra Sagrada. Um belo dia, quando de madrugada ele foi ver lá na macieira, com as folhas todas secas, as maçãs todas enrugadas e já morrendo, ele viu nas macieiras começando a surgir brotinhos de folhas verdejantes, cheias, que foram crescendo, e as macieiras estavam todas revitalizadas, gente. E a plantação dele, então passou, né? Lógico, até revitalizar, as folhas crescerem, as macieiras, as maçãs que estavam secas caíram e começaram a brotar novas maçãs e deu maçã fora de época. E naquela época não houve safra de maçã, porque as macieiras estavam, não era só dele, das demais também todas não vingaram. E a maçã que deu dele fora de época deu um preço altíssimo, né? E com isso ele teve assim uma fartura naquele ano.
Tudo o quê? Através da oração, que faz com que nós conscientizemos que somos um só com a grande vida do universo. Isto é o poder da oração, através do qual todos nós nos sintonizamos com Deus. Que estejamos sempre unidos em oração, mesmo para pessoas que estiverem distantes. Se nós nos sentamos em oração, sintonizamos com essa pessoa, ela recebe as vibrações desta oração. Tudo bem? E assim então nós encerramos este horário de hoje. Muito obrigado. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Eu queria saber qual a prática que eu tenho que fazer para a cura da adenoide, que a minha neta tem. É importante que a senhora analise bem alguns fatos que as pessoas podem ter esquecido. Em que condições que nasceu essa sua neta? Porque estou lhe dizendo esse detalhe em função de já ter orientado uma pessoa e a moça estava com 17 anos e tinha esse mesmo problema. Ela nunca havia respirado pelo nariz, exatamente porque quando a mãe soube da gravidez, havia rejeitado a gravidez por ter sido muito pouco tempo após o casamento. Em decorrência disso, havia um sentimento de revolta no inconsciente da menina e ela tinha esse problema. Outro fato também que pode fazer com que ocorra é quando os pais pressionam um pouco a filha com muitas broncas e ela, em forma de defesa, cria essa situação no nariz, exatamente porque o ego dela está ferido. E outro fato também ocorre quando o casal não está em harmonia. Se a mãe da menina não está em harmonia com o pai e vive em conflito, consequentemente o ego ferido da mãe projeta na filha também. Então, dentro desses 3 fatos que eu mencionei, a senhora analise bem qual foi a que se encaixou na situação e oriente também para que a mãe ajude nessa oração que deva fazer. E se ocorreu uma rejeição, se ela foi concebida numa época em que a mãe não desejava a gravidez, ela deve pedir perdão para a menina pelo fato de ter rejeitado. E se houve também, ou se ainda está acontecendo, conflito conjugal entre os pais da sua neta, é importante que os pais se harmonizem e aí, consequentemente, a menina vai ficar curada. Mas, em paralelo, é bom que orem na cabeceira da menina, transmitindo palavras da verdade. No caso, na Seichoné temos a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. É bom que leia 30 minutos após ela entrar num sono. Eu gostaria de saber a orientação para a pessoa que tem olho de peixe, qualquer lugar que esteja no corpo, e para quem tem verruga. A orientação
para as pessoas ficarem curadas. Sobre a sua pergunta da cura de olho de peixe ou verruga, as pessoas, quando estão com a mente um pouco áspera, é natural que aconteça essas manifestações. E essa aspereza pode ser em decorrência de um ressentimento por alguma coisa que ela não se conforma. Houve um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, e fiz uma palestra, e durante a palestra uma pessoa havia feito uma pergunta por escrito, e a filha dessa pessoa, 8 anos de idade, estava com o corpo com várias verrugas no corpo e também na boca, e o marido tinha uma amante. Então na hora eu respondi que quem estava com as verrugas não era a filha, mas a mãe, que estava com a mente muito áspera, uma mente muito crítica, uma mente de brigar muito, de jogar praga, de odiar a amante do marido e o próprio marido, e que devesse entender que se isso aconteceu, se o marido foi à busca de uma aventura, é porque estava faltando carinho por parte da mãe, e que essa amante do marido na realidade era uma professora que estava para ensinar como deveria ser a esposa em relação ao marido, como que ela deveria manifestar o amor. Por isso deveria perdoá-la e até agradecê-la por ela ter vindo nessa circunstância. Mas a mãe na hora não aceitou muito, mas ela depois entendeu e começou a praticar. E durante a viagem ela já foi praticando a oração do perdão para perdoar o marido, perdoar do fundo do coração. E quando chegou na cidade dela, era 2 horas da manhã, a filha havia acordado para ir no banheiro, e quando foi ao espelho viu que as verrugas haviam desaparecido. E nessa hora chamou o pai para que ajudasse a procurar as verrugas embaixo das cobertas, e não acharam nada. Mas não somente as verrugas desapareceram, disse a senhora Miriam, a amante do marido também desapareceu. E quando nós estamos com um sentimento áspero, sentimento de ódio, de vingança, sentimento de agredir alguém, sentimento de explodir, ocorrem problemas como olho de peixe, verrugas, furúnculos, que na verdade são erupções devido ao nosso sentimento estar com vontade de explodir. Então verifique com quem existe esse ressentimento, essa vontade de explodir, essa raiva, e perdoe essa pessoa do fundo do coração, mas perdoe não da boca para fora. Contemple essa pessoa e com os olhos de Deus perdoe essa pessoa do fundo do coração. Consequentemente, todas essas saliências chamadas olho de peixe, verrugas, furúnculos vão desaparecer. Quando a mente estiver em harmonia, não ocorrem esses tipos de erupções. Ocorrem quando a mente está em sentimento de explodir, e então manifesta no corpo, somatiza-se esse sentimento em forma de verrugas, olho de peixe ou furúnculo. Então basta manter a mente harmoniosa, dócil, compreensiva, e um sentimento não de tolerância, mas um perdão do fundo do coração, e os problemas vão desaparecer. Muito obrigado, Deus abençoe. Para que você tenha uma semana maravilhosa, para que você fique em paz, vamos orar juntos. Eu sou filho de Deus. Deus é luz. Por isso, como seu filho, sou herdeiro de sua mente alegre. Em nenhum momento fico com a mente sombria. Mesmo que alguma dificuldade advenha, Deus me protege e sei que no fim dá tudo certo. Muito obrigado. Programa Seitio Noye, um modo feliz de viver. Muito obrigado.